Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 361. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem? Olá, Cinematicers! Ieda Marcondes, de volta aqui ao Cinemático. E aí, Ieda, como vai? Tudo bom com vocês? Tudo certo. Estamos reunidos aqui para falar de Air, a história por trás do logo, filme que estreou agora no dia 5 de abril, no mundo todo, dirigido pelo nosso amigo Batman, Ben Affleck, né? Que conta a história aí da criação do Air Jordan, né, o tênis, o famoso tênis da Nike. E a gente vai comentar aqui o que a gente achou dessa grande propaganda da Nike, ou é cinema, né? Crítica cinematográfica ou crítica publicitária? Descobriremos durante esse episódio. Isso aí. Mas antes, siga @cinemáticopod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd, tá bom? Pra você não perder as novidades. Como o Bia já pediu no último programa, vai lá no Spotify, dá estrelinhas pra gente. Quebra essa pra nós. É muito importante pra gente conseguir atingir novos públicos. Mais pessoas como a gente que saem do filme falando, não, porque o roteiro, não sei o quê. Tem que trazer esse pessoal pra cá e a gente quer atingi-los. Então, 5 estrelas no Spotify ou no agregador que você escuta, se ele tiver como você avaliar. Seguir a gente, acompanhar a gente, assinar o nosso feed. E se der pra você escrever um comentário bacana e legal, faça essa gentileza. Gentileza gera gentileza. Como já diria o poeta. Eu ia falar, como já diria o adesivo da Porto Seguro, né, nos carros. Nossa, que bom! A Marisa Monte desmaiou agora lá na casa dela. Você vê as corporações tomando todos os significados da gente. Transformaram em adesivo. Absurdo. Ô, Bia Fiorotto, sabe que eu ia lembrar os nossos ouvintes, que também queria falar isso no Braincast um dia, que vai ser mais tarde, que é hoje, que lá no Spotify... Hoje, daqui 2 horas, Exatamente. No Spotify tem uma caixinha de perguntas agora, né? Que tem lá, a pergunta padrão é o que você achou desse episódio. Então as pessoas podem deixar comentários e depois eles aparecem lá no aplicativo. Então você pode comentar o que você achou do filme que a gente tá falando hoje e aparece lá no Spotify. Exatamente. E isso, ajudar as ferramentas, usar as ferramentas nativas desses lugares que vocês consomem o nosso programa, também é muito bom, porque vai falar, nossa, que pessoal bacana que ouve esse podcast, vou pôr ele aqui no destaque, entendeu? É assim que a gente vai construindo essa cara de bons moços que a gente tem. E o Cinemático não se responsabiliza pelos comentários de ouvintes, qualquer efeito contraditório. O mundo é cheio de maluco, gente, inclusive aqui dentro do podcast. Vocês podem comentar, a gente não necessariamente vai ler. Perfeito. Isso, opiniões expressas, né, são pessoais. Exatamente. Muito bem. Então é isso, vamos lá falar de Air. Vamos! Air! 1984 has been a tough year. Our sales are down, our growth is down. Sonny, I brought you in here to grow the basketball business. People don't know what the hell a Nike is. What's a Converse? Here we go. You ask me what I do here. This is what I do. I find you players, and I feel it this time. Yeah, okay, it's risky. When you were selling sneakers out of the back of your Plymouth, that was risky. Don't change that now. For a rookie? Yes. Who's never set foot on an NBA court. That's the literal definition of rookie, yeah. What's the plan? We build a shoe line around just him. I need the greatest basketball shoe that's ever been made. Who's the player? Michael Jordan. Mais um filme dirigido pelo Ben Affleck, né? Eu já até falei, acho que num outro cinemático aqui faz algum tempo. Não sei se foi o
ou de Argo. Nem sei se já tinha cinemática nessa época, mas eu gosto bastante de Argo. Eu gosto mais do Ben Affleck como diretor, aliás, do que como ator, assim. Então, não sei se isso é se vocês também compartilham dessa opinião. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele é uma pessoa. O Ben Affleck é uma pessoa. É uma pessoa. É uma das pessoas que existem. Definitivamente. Uma das pessoas, né? Definitivamente. Ele é um ator que eu não sei se é geracional, eu não sei se é porque o meu interesse não passa por grandes blockbusters de ação policial, mais ou menos, né? Mas enfim, eu acho que eu nunca vi tantos filmes do Ben Affleck quanto existem por aí. Quando eu tava montando a pauta ali no IMDBzinho dele, né? Eu fiquei pensando, puxa, mas eu não vi tantas coisas assim. Ele não me atrai muito. O que eu mais vejo hoje é ele sendo o marido da Jennifer Lopez. É mais ou menos essa o papel da vida dele, porque se a gente for parar pra pensar, não tem muitos outros, né? Amiga. O papel da vida dele é... Como pode a mulher mais sensata, entendeu? Ele fez um comercial do Super Bowl que era isso, pra Dunkin' Donuts, que era ele trabalhando no drive-thru. No drive-thru. Né? Isso, era uma brincadeira, ele tá trabalhando no drive-thru do Dunkin' Donuts, aí chega a Jennifer Lopez e fala, o que você tá fazendo aqui? Vai pra casa. E ele baixa a orelha, assim, então que eu acho que talvez isso tenha sido referência, porque isso aconteceu em algum evento. Ele tá todo sorrindo, pimpão, ele fala uma parada pra ela fica puta. E aí ela só dá uma cortada nele. É aqueles vídeos que precisa de leitura labial no TikTok, sabe? Aquelas meninas. E aí ele fica de orelha abaixo, tipo, tudo bem, senhora Jennifer Lopez, tá tranquilo. Então, é mais assim que eu conheço ele. Ele não é um... Eu gosto muito de Argo. Adoro. Tipo, ele tem meu gosto nessa. Mas mais do que isso, ele é isso. E eu também conheço ele da amizade dele com o Matt Damon, que vem desde a infância, inclusive. E você, Eda? Você gosta do nosso amigo Ben? Então, como ator, eu acho que ele se sai melhor em papéis quando é uma coisa propositalmente canastrona. Do tipo, no Último Duelo, ele faz um lord lá totalmente desvairado e que só quer pegar todo mundo e tal. Eu acho que é um dos melhores papéis que ele fez, porque ele tem essa vibe meio sacana, assim, que você não leva muito a sério em papéis dramáticos mesmo, né? E fora isso, é o trabalho dele como roteirista, né? Junto com o Matt Damon também, o Último Duelo, que eu gosto bastante, aliás. Toda a parte dos homens a parte dos homens foi escrita, né, pelo Matt Damon e pelo Ben Affleck, né, e depois a parte da mulher foi escrita por uma roteirista. Então, eu acho bacana, assim, os trabalhos deles como roteiristas mesmo, mas como ator... Mas é impressionante, né? A Subicho Bacana, faz tudo. Pois roteiro, sim. A direção, sim. Produtor executivo, faz também. Atua também, vai atuar, né? Ele gosta muito, pelo menos dá pra ver isso. E em Eros fica muito claro, ele adora fazer o que ele faz. Eu acho que ele tem esse cara multi-criativo aí, mais do que realmente ser um grande ator, né? Não acho que ele compromete nenhum dos papéis que ele faz. É verdade, a Ieda lembrou muito bem do Último Duelo, acho que ele faz uma ótima interpretação ali, mas eu acho que como um criativo da indústria, né, de escolher quais filmes ele vai produzir, dirigir, até escrever, eu acho que ele se destaca mais. Eu só não vi uns mais recentes dele, A Lei da Noite, que é bastante criticado. Esse eu não vi ainda porque tive preguiça. Muito bom. Mas enfim, como a gente dizia, né, esse amor que ele tem ao craft do cinema, ele deu uma obcecada generosa no Michael Jordan pra esse filme, e aí ele ficou falando com o Michael Jordan o tempo inteiro. Pra entender, isso aqui tá certo, isso aqui foi assim, como é que foi isso aqui? Se isso aqui mudar, tudo bem? E aí o Michael Jordan foi falando com ele, respondendo ele, né? Aquele cara no WhatsApp, né? Oi, Michael, desculpa incomodar essa hora, é que eu queria saber. Mandando no Zap? E aí ele falou, você quer fazer... Mandando no Zap, né? Mandado figurinha, não sei. E aí ele falou, você quer fazer o filme? Beleza. Mas tem duas coisas depois que ele leu o roteiro, né? A primeira delas é, a minha mãe tem que ser a Viola Davis. Não sei como é que você vai arranjar a Viola Davis, mas tem que ser ela. E o meu amigo que não está no filme, que depois o Ben Affleck foi lá e escreveu, né? O Howard White, que virou o papel do Chris Tucker no filme, ele não estava no filme originalmente, e aí o Michael Jordan pediu pra incluir, e o Ben Affleck obedeceu, como bom menino que é, e falou, claro, Michael Jordan, como não? E
entre outras coisas que eles foram acordando durante a produção do filme, o Michael Jordan não aparece no filme, tipo, um cameo, Isso né? é um dos grandes pontos, né, Bia? Porque muita gente criticando, dizendo que é ruim o fato dele não aparecer, mas conforme você tá falando aí, tudo foi aprovado por ele, né? Ele teve... Foi tudo... Eu acho que eu Ele entendo tá a sabendo. razão do Michael Jordan não aparecer, porque ele falou, né, que se colocasse qualquer ator lá, as pessoas iam olhar pra ele e falar, não, esse aí não é o Michael Jordan. Isso. Então meio que dá pra entender um pouco. Foi. Mas, não só de Ben Affleck é feito Air, né? Tem o roteirista, que é o Alex Convery, de 48 anos, estadunidense também, e que é o primeiro trabalho mais notório dele. Ele tem outras coisas menores, mas de grande estrondo mesmo, o Air é o primeiro. E ele contou pra Variety que, enquanto o Michael Jordan aprovava o roteiro, nessas 24 horas, ele quase teve um ataque do coração, porque ele se sentiu muito ansioso e também porque ele tem um histórico de uma parada que deu errado, que é ele escreveu um roteiro sobre a briga, sobre, na verdade, a ascensão da Marvel e a briga do Stan Lee com o Jack Kirby. E aí ele bateu na porta de um monte de gente e todo mundo fez, não, melhor não sei se eu quero. E aí esse é um projeto que ele deu tudo de si e nunca foi pra frente e ele ficava com medo de acontecer de novo. Não foi o caso. E o filme é a primeira produção da produtora, né, do Ben Affleck e do Matt Damon, né? Artists Isso. Equity. Quando apareceu ali, eu achei que era tipo uma mensagem pedindo salários iguais eu também. para os artistas. Eu também. Parece nome de sindicato, né? Parece, totalmente. Isso, exatamente. Exatamente, porque ali no filme, depois a gente vai entrar melhor, né? Mas ali no filme fala alguma coisa sobre equidade, pagamento, e eu fiquei tipo, eu acho que é enfim, né? Uhum. Sentei no Google por meio segundo e descobri que não era. Mas eu também fiquei com essa parada na cabeça. E, gente, que amizade frutífera desses dois, né? Eles conheceram com 8 anos, no set de um seriadinho aí, de um Caras e Caretas da vida. Então os caras abrindo produtora, fazendo roteiro, melhores amigos da vida. De um Zorra Total, né? Então, E, pô, trabalhar com um amigo, dificílimo. Tiro meu chapéu pra essa... Muito bem. Pra essa amizade, pra essa relação. Muito bem. Sinopse, então? Sinopse. Air, a história por trás do logo, conta os meandros da construção da parceria entre o então novato Michael Jordan e o incipiente departamento de basquete da Nike. Falei Michael Jordan como a Isabela Boscov falaria, eu fiquei me sentindo muito bem. Michael Jordan. Repercussão de Air no Letterboxd 3.8 estrelinhas, é a média. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova o filme versus 98% do público. E no Metacritic, 74 de 100. Enfim, bastante bem recebido, né, durante... Generoso, né? Exatamente. E é um filme do Amazon Studios, né, como a gente sabe que deve estrear em breve aí no streaming, no Prime Video, né? Sim, eles não falaram quanto que custou. Eu vi por aí pela internet, e todo mundo sabe que se tá na internet, é verdade. Que o pessoal aproxima entre 70 e 90 milhões. No primeiro final de semana garantiu 20 milhões, mas é importante lembrar, Air estreou, teve estreia global no mesmo dia de Mario, que foi a maior bilheteria, pipipi, popopó, tem cinemático, por favor, entre aí no feed e vá ouvir se você quiser. Eu, Carlos Merigo e Marco Melo falamos desse filme. Então, eu tenho a impressão de que deu uma afetada na decisão familiar de o que a gente vai ver. Exatamente. E aí todo mundo quer ver Mario. Entendeu? Exatamente. Até porque, se considerando que Air é o filme do papai, né? Da idade, né? Que tem filhos para levar para assistir Mario. Aí fica, quem tem filhos fica naquela, né? A cara que tá nessa idade ainda não tem filho, vai ver Air. Quem já tem filhos, não tem jeito, vai assistir. Tem um filme pra escolher. Vai ver Mario. Então, realmente foi uma decisão complicada aí, colocar os dois filmes no mesmo fim de semana. Bom, vamos lá então, começar falando aqui, primeiro sem spoilers. Ieda, começa você aí, por favor. O que você achou de Air? Você que, aliás, quando soube que falou, se tiver de Air, eu quero gravar. Às vezes, quando você fala isso, é pra falar bem. Mas já descobrimos que podemos nos surpreender. Você pode estar muito afim de espinafrar o filme. Qual é o caso dessa vez? É isso aí, Aronofsky. Esse é pra você, hein? Meu Deus do céu. Não, na verdade, assim, a minha opinião não é tão extrema, não. Eu achei divertido, principalmente porque o Ben Affleck, ele é um cara que ele se propõe a
a ser ridículo, né? Então ele aparece com um shortinho cor-de-rosa, legging cor-de-rosa e tal. Então ele é um cara, assim, que tá disposto a tirar sarro dele mesmo, e o filme tem senso de humor, o que é muito bem-vindo. É muito engraçado ver o Matt Damon esperando a ligação da família do Michael Jordan com uma música de... Que música que era que tava tocando? Era uma música romântica dos anos 80, né? Então parecia tipo a adolescente esperando o ex-namorado ligar pra fazer as pazes, sabe? Então ela tá lá do lado do telefone, e o telefone não toca, e é um drama. Então isso é muito engraçado de ver, assim, sabe? Um homem adulto dependendo demais de uma ligação, assim. Mas fora isso, eu já tô meio... Não é nem que não saíram tantos filmes assim, né? Mas o Tetris saiu há pouco tempo também, né? Eu acho que o Air é melhor do que o Tetris, porque o Tetris é bem enfadonho, assim, sobretudo no começo. Mas eu acho um pouco cansativo esse subgênero de melodrama corporativo. Vai sair também, acho que o filme do Blackberry, né? Vai sair. E assim, é sempre essa história, né? Que é bem formulaico, é quase como cinebiografia de artista, sabe? Você tem um cara que é um visionário, que tem um talento singular, mas ninguém acredita nele, e ele tem que arriscar tudo para atingir esse sonho que ninguém mais compreende, e graças à tenacidade dele, ele supera todas as desavenças e consegue conquistar o sucesso, sabe? E isso, assim, me parece uma psyop da CIA pra fazer as pessoas gostarem do capitalismo. O Ben Affleck, ele já fez Argo. Então ele tá familiarizado com a CIA, sabe? Ele tá conectado. Então eles viram essa onda de filme anti-rico, tipo Parasita, Triângulo da Tristeza, e falaram, não, peraí, precisamos frear isso aí. Precisamos frear. De então vamos contar essas historinhas, assim, de corporações que se deram super bem. E o filme te coloca nessa posição ridícula de torcer pela Nike, como se a Nike nos anos 80 fosse uma lojinha de fundo, assim, sabe? Que você tem no fundo do seu quintal. Meu, não tem como. Eu acho muito difícil, assim, sabe? Torcer por uma corporação. Eu falei isso no cinemático de Tetris que a gente gravou, que o filme é basicamente isso, a gente torcendo pro cara ficar rico, né? Não tem outra coisa, né? E outra, tem também, assim, eu acho meio cringe, assim, pra usar um termo jovem, você ter aquela coisa deles fazerem quase que um paralelo com o discurso do Martin Luther King, porque o Martin Luther King foi lá e improvisou e conquistou todo mundo e tal, e aí no final, não é spoiler, eu acho, né? O Matt Damon também vai lá e improvisa o discurso dele, sabe? Então é meio... considerando que é um filme feito por pessoas brancas sobre atletas negros, e então é meio... Não sei se deveria ter sido feito dessa forma, sabe? Muito bem. E você, Bia? Olha, eu vou muito na Daeda, como há muito tempo vou. Eu queria primeiro falar que deu confusão, deu briga na minha sessão de Air. É mesmo, você contou isso. Uma mina foi brigar, eu fiquei reportando ao vivo, mandando foto lá no grupo do Braincast. Teve um cara tava mexendo no celular, uma mina ficou muito puta com ele, e aí ela foi na cadeira dele, deve ter falado algum grande impalpério pra ele. Ele levantou e falou, o quê? Você tá louca? E aí ele saiu e ele voltou com a equipe de segurança do Cinemark. Nossa! Eles abriram a luz, né, da sala. Abriram a luz, é ótimo, né? Acenderam a luz da sala. Pessoal, a gente vai ter que pausar um pouquinho aqui. Senhora, a senhora vai ter que se retirar. Eu não vou sair, eu paguei ingresso. Senhora, a senhora vai precisar se retirar. E aí ela pegou a bolsa e, sabe, saiu. E aí a gente ficou... E aí fica todo mundo assim, vai embora! O que ela pode ter... ver o filme? O que ela pode ter falado pro cara? Se não foi, sei lá, eu vou te matar. Mano, eu não sei. Deve ter sido ameaça pro cara voltar com toda a equipe de segurança ali. Deve ter sido uma ameaça. E aí, foi bem na parte em que eles estão fazendo... Em que eles pedem pra que o tênis seja produzido pela primeira vez. Sei. E aí eles pausaram e voltaram 5 minutos, então eu vi essa cena aí 2 vezes. Que pra mim o personagem mais legal é aquele que faz os tênis. Exatamente, que é o Peter Moore. É isso. Eu até anotei enquanto eu assistia, porque eu não queria esquecer.
Então, começando do começo, tem uma coisa no começo do filme que eu não posso deixar de falar, que é um erro muito crasso que, apesar da gente ainda viver numa sociedade que precisa de bastante coisa, eu acho que não dá pra passar. Tem um certo momento em que o personagem do Chris Tucker tá falando de atletas e ele fala sobre a Caitlyn Jenner, usando o nome morto, que Caitlyn Jenner não usa mais. E a Caitlyn Jenner é uma pessoa muito controversa, muito conservadora, fala coisas terríveis. Isso não significa que você possa usar o nome morto dessa pessoa. Ainda que ela fosse uma pessoa famosa antes da transição de gênero, não é pra usar o caralho do nome morto da pessoa. E não serve pra nada. Ele fala o nome e é só pra talvez até pra localizar ali nos anos 80, né? Porque era quando tava fazendo muito sucesso como atleta. Não é pra fazer, né, caralho? Presta atenção aí. Então, tem isso. Mas o filme, eu entrei pronta pra não gostar. Pra você que não me conhece de outros podcasts, eu tenho um grande lance de não ser a pessoa do esporte. Então, sempre tem essa piada. Sempre tem, e aí, Bia, o que você achou do jogo do Flamengo? E aí eu invento alguma coisa. Mas assim, a piada tem fundo de verdade. Esporte não faz parte da minha vida. Então eu achei que esse filme eu ia ver e eu ia achar chato. E eu tava pronta pra achar ele chato. Eu tava até meio resistente. Mas o filme me convenceu. Ele me pôs na situação ridícula que a Ieda pôs ali, de torcer pra Nike, que é estúpido mesmo. Mas ele me convenceu por conta da relação entre os personagens estabelecida daquele jeito. Ainda que seja meio chato ver um monte de homem ficando até meia-noite no escritório, sabe? Ou as cenas em que eles se xingam no telefone, que é tipo, Fé Maria, gente, credo. Então, tem uma cena que é cômica, né? Que o Matt Damon fica provocando, eu não me lembro quem é o outro cara, mas o agente, né? Fica provocando, e aí ele cai na provocação. Né? Quinta série. Muito heterotop, né? É meio chato. É um excesso de testosterona. Comprido, né? Isso. Até dá pra dar uma suavizada. Mas o filme me ganha quando eu descubro que a família do Michael Jordan, a mãe, o pai dele, são pessoas que eram muito conscientes do papel que o Michael teria no mundo depois que ele estourasse, né? Porque a gente tava lidando com o filme naquela época quando o Michael Jordan era um cara, tipo, começando, fazia umas jogadas legais, mas ainda não era o Michael Jordan, né? Ainda seria. Então eu adorei conhecer essa história. Eu fiquei feliz que o Michael Jordan, ele exigiu que tenha sido a Viola Davis, porque gostei muito de ver ela lá. Eu acho que as atuações estão todas legais. Não teve ninguém que me tirou do clima, sabe? Que alguém que atuou de um jeito esquisito, que eu não gostei e tal. Tem o personagem do Peter Moore, que é o melhor personagem de todos. Ele é uma graça, ele é legal, ele é diferente, ele dá um... Pondo nesses termos, ele é uma suavizada dessa chuva de testosterona. Inclusive na cena da reunião lá, numa das cenas de reunião, eu queria que ele falasse mais. Eu falei, não, deixa ele falar. Mas, enfim. Pois é, né? Exatamente. Tem essa hora que o Peter Moore é silenciado. Não pode silenciar. Enfim, no final das contas, eu gostei. Eu me senti de ver filme da sessão da tarde, assim. Tipo, não mudou minha vida, mas nessas horinhas aqui, eu achei legal. Sobre o Michael Jackson. Meu Deus! Michael Jordan. Sobre o Michael Jordan não aparecer. Anos 80, tá tudo ali. Anos 80. E a MJ, né? Os dois MJs. O Michael Jordan não aparecer, eu entendi, Ben Affleck. Mas eu achei muito pato manco da parte dele ficar colocando um ator com as pessoas passando na frente pra você dar cara. É meio Austin Powers, né? Lembra aquela abertura do Austin Powers, que ele tá pelado e aí entra uma flor na frente? É tipo isso, né? Só que é a cara do Michael Jordan. Ele olhando as coisas, assim, né? Os quadros, assim, os objetos. Isso, ele de costas o tempo todo. Se você tá me falando que você não queria colocar uma pessoa pra eu não olhar e falar, não é o Michael Jordan, que não me parece uma coisa que eu falaria, mas tudo bem. Eu odiei, porque eu comecei a parar de prestar atenção um pouco no que eles estavam falando. Pra ficar olhando. Porque eu fiquei com aquela sensação, sai daí, caralho, sai da frente, deixa eu ver. E me pôs num lugar que não achei que eu ia ficar, não precisava. Mas enfim, a ambientação, tipo assim, tem uma coisa que a gente... No Cinemático falamos sobre Tetris, falamos sobre Mario e agora a gente tá falando de Air. 3 filmes que têm uma base na nostalgia forte, né? Eu não aguento mais a playlist dos anos 80 no filme. Tipo,
mano, vamos ter que fazer outra coisa. A gente vai ter que pensar de um outro jeito, porque... E são as mesmas 15 músicas. Então a gente falou lá no outro que é o I Need a Hero. Pelo menos lá. não toca I Need a Hero. Pelo menos não toca I Need a Hero. Não tocou Take On Me, alguém deu né? um descanso pra Bonnie Tyler, né? Mas eu acho que esse recurso, de novo, eu entendo que ele não seja pra mim, né? Mas tem uma hora que chega. Eu acho que dá pra gente fazer alusão aos anos 80 de outras maneiras, suscitar essas memórias de um jeito mais criativo. E também, eu sei que quando você tá na produção de um filme, talvez tenha sido o Zeitgeist ali, né? Você não tá sabendo que tem outro filme do não sei o quê pegando a mesma música que você, então pode ser que fique difícil. Mas vamos, agora que a gente já sabe, que a gente já entendeu, se puder dar um descanso na playlist This Is anos 80 do Spotify, eu vou agradecer bastante, porque eu não aguento mais. Mas é isso, sabe? Ele é um filme sólido nele mesmo, a que se propõe. Tem ali, depois na parte dos spoilers eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa mais da edificância da coisa, que eu acho meio qualquer nota. Mas é isso aí. O filme, eu concordo, sim, nessa questão do Sessão da Tarde, né? Porque dá pra usar todos aqueles termos em inglês, que é como que é easy going, né? Feel good, crowd pleaser, né? Porque ele tá pra ser essa autoajuda corporativa pra quem vai assistir, e eu até achei que o filme ele é mais modesto do que ele parecia, sabe? Quando ele foi anunciado, quando eu vi que ia rolar essa história, eu acho que ele é bem modesto, assim, né? Bem humilde. Acho que gastou toda a verba de produção com o elenco, né? Mas assim, eu, ao contrário da Ieda, eu sou super fã e adoro melodramas corporativos, como ela falou. Só que o meu lado de gostar muito de... capitalista! Mas o meu lado de gostar de histórias corporativas é muito mais pelas tragédias do que... A gente teve no ano passado, nos últimos 2 anos, uma sequência de documentários e minisséries que falavam dos golpistas, né, e das fraudes das grandes corporações. Não, mas aí tudo bem. Pois Eu acho que são coisas separadas. Exatamente. Golpistas, beleza. Cai no true crime e tal, é outra coisa. Uhum. Mas essa coisa de que basta você acreditar nos seus sonhos, que você vai chegar lá e tal, essa coisa meritocrática, assim, aí é outra coisa. Pois eu acho que quando vai pra essa mudança, né, quando você tem todas essas histórias que não... Você tem uma questão das corporações, mas não é mais, né, pra você tentar descobrir ali, ser um cautionary tale, né, do que foi feito de errado, mas de que é isso que você falou, tudo envolve, acredite nos seus sonhos e assuma riscos que tudo vai dar certo, né? A história fica muito igual, né? Então eu acho que fica um pouco... Ainda mais que você já sabe, né? O que aconteceu depois, que o Air Jordan foi um sucesso, que a Nike se transformou numa das maiores marcas e empresas do mundo, então fica um pouco... Eu não digo nem cansativo, porque acho que o roteiro flui muito bem, ele é super dinâmico, a história é divertida, mas assim, você já sabe onde aquilo vai dar e dá uma sensação um pouco de... estão andando de lado aqui, sabe? Pra contar essa história. Mas tem 2 coisas que me fazem ter mais interesse no filme do que talvez... Até a Bia, né? Que falou que não gosta de esportes. Que eu assisti vidrado aquela série documental The Last Dance, né? Que conta a história do Chicago Bulls e do Michael Jordan. Então ela dá muito mais contexto pra você assistir essa história já tendo um pouco desse panorama, né? Porque senão acho que fica meio vazio, né? Você só vê lá um filme inteiro onde as pessoas estão em salas de reunião, em escritórios, conversando o tempo inteiro. Apesar de que eu sempre gosto de dar crédito pra quem consegue contar uma história dinâmica, fazer você ficar interessado lá durante 2 horas, sendo uma história que se passa em salas de reunião, né? Eu acho que até falei já isso em outro cinemático. Cara, você conseguir contar uma história que eu fique lá assistindo vidrado e ela é o tempo inteiro em escritório, então mérito pro roteirista, né? E um outro ponto que também eu me surpreendi com o filme ser mais modesto... fala aí. Vidrado? Você ficou vidrado? A palavra é vidrado? Até do Air? É divertido, né? Assim, Não sei se é vidrado, mas... Eu só quero saber. Não é... Eu sei que soa como se eu tivesse... Mas eu tô perguntando se a palavra é vidrado. Não, Eles acho que conseguem contar a história com uma dinâmica suficiente pra fazer você, mesmo já sabendo, né, o fim daquilo tudo, e que é mais uma história edificante dos underdogs vencendo...
Mas eles têm as conversas entre os personagens são muito legais, né? São muito boas, assim. E uma outra coisa que eu até dei como qual é a boa no ano passado, que eu li o livro do Phil Knight, né? Que chama Shoe Dog em inglês, eu esqueci o nome em português, acho que é A Marca da Vitória. Que é basicamente também uma autoajuda corporativa, mas ele vai contar muito mais os anos iniciais da Nike, né? Quando era uma empresa de garagem, quando ele comprava tênis para estocar na casa dele, tentar vender e criar. Tem algumas referências no filme a isso, que mostra lá o primeiro dólar que ele enquadrou, que a empresa chamava Blue Ribbon. O sapato antigo, né, mostra, corrida. Exatamente, mostra tudo isso lá. E eu acho que essa história, talvez, é óbvio, é uma autobiografia, então ele escreveu, né, deve ter tirado todas as coisas ruins, e no livro ele é um cara super legal. E no filme ele é meio que um babacão, assim, né? E eu fiquei um pouco me questionando, quem é o cara de verdade, né? É esse que tá no filme, que, assim, tudo bem, no fim das contas a gente sabe que ele ajuda ali, toma uma decisão, mas ele tá mais preocupado em fazer dinheiro, né? E justo, tudo bem, ele tem uma empresa e acionistas para prestar contas, mas ele não parece ser aquele cara que acreditava, que criou essa empresa e aquilo que ele conta no livro dele, que inclusive eu até falei, cara, daria uma grande série, sabe? Essa história do começo do ano do começo da história da Nike. E eu acho que o filme não traz esse peso todo, porque no fim é só isso, né? Que vocês falaram, é só um cara que precisa tomar uma decisão de se arriscar e de acreditar nos próprios sonhos. É mais raso, né? Tudo bem, vamos aqui aceitar que o filme, no fim das contas, é tudo sobre o capitalismo e fazer você criar um império americano, como eles falam, mas acho que tem nuances e tem muito mais histórias e dramas e tragédias e vitórias por trás de você criar uma empresa dessa, do que uma única e simples, digamos assim, entre aspas, história de um cara que resolveu arriscar e acreditar nos seus próprios sonhos, né? Eu acho que envolve as decisões, digamos... E assim, gente, eu não escondo de ninguém, eu assumo aqui, já saí do armário faz tempo, que eu sou um publicitário, né? Então, eu gosto dessas histórias e quero saber como que se dá a fazer e as reuniões e criar e o marketing e tal. Então, acho que tem muito mais coisas legais para se contar a partir dessa história do que simplesmente você focar nesse lado de alguém que resolveu ir contra tudo e contra todos, que a gente já viu essa história milhares de vezes. Fala aí, Eda. Não, inclusive, eu vi esses dias no Twitter, alguém publicou um texto, estava em inglês, falando sobre como era realmente o personagem do Matt Damon. Que ele também não era esse cara super legalzão, não. Que, inclusive, ele tinha, eu não vou me lembrar agora, mas ele tinha um apelido bem... Ah, é? Quase fazendo referência a Predador, assim, sabe? Sei, porque ele ia em todos os jogos de adolescentes e tava lá dando tênis e tal. E parece que da vida real ele não era também esse cara super bacanão, não, sabe? Então o filme acho que passa por cima. Ele parece só um nerdzinho, né? De basquete, né? Ele é um homem com sonho. Parece um pouco isso. Mas assim, eu também tô aqui falando isso, mas eu também queria dar crédito ao filme ao tentar, ainda que não da maneira mais clara possível, no fim das contas, né? Se trata de você ganhar dinheiro, ficar milionário, criar uma grande corporação, um império americano. Mas eu acho que o filme ainda tenta abordar que o resultado daquilo tudo não é só a riqueza, né? Que você tem outras coisas, isso que a Bia falou, de como eles mudaram a indústria para os jogadores, né? O discurso todo que a mãe do Michael Jordan, né? Aqui no caso a Viola Davis, muito bem faz. Eu acho que o filme dá uma passada nesse assunto, né? Não é só a riqueza, não é só o dinheiro, né? Eu acho que nesse ponto o filme tem algum crédito aí, mais do que o Tetris, né? Que pra mim vira bastante uma caricatura ali no final. Enfim, mas ainda assim eu acho que é divertido. Talvez seja como eu falei, do ponto de vista do publicitário e que gosta de ver histórias de empresas se dando bem ou se ferrando, eu acho que tem interesse sim. Muito bem. Quer pros spoilers? É isso que eu quero. Tá bom. Quero falar. Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all!
Mano, é o seguinte, a hora que eles vão construir o sapato, eu achei que é tipo, mano, é a minha hora agora, né? O sapato é muito famoso, eu conheço muito. O sapato eu conheço, pelo amor de Deus. Esse tênis eu sei qual que é. Cara, eu achei tão sem magia. Esse Peter, ele quando ele apareceu e ele é diferente, e ele tem uma parada diferente na fala, ele se parece diferente, né, do que aqueles outros caras se parecem. Eu senti que ele foi tão mal aproveitado. Toda aquela parte genial dele da arte, de fazer as coisas, eu queria ter brincado muito mais dessa brincadeira pra poder me envolver mais no porquê que o sapato tem aquele negócio que é mais assim, por que tem o bico de um jeito e não de outro. Tem um momento lá pro final que eles falam, né, a gente sabe que você gosta de solado baixo, mas é tipo, onde vocês leram isso? Na Capricho? Porra, não falou nada. Então, parece que é um bando de tubarãozinho se aproveitando do trabalho do cara, né? Pois do criativo. São um bando de executivos que são super valorizados, e o artista que fez o tênis mesmo, que todo mundo usa até hoje, ele é um nada, assim, sabe? Ele tem esse filme, eu acho que por causa de momentos como esse, ou outros momentos quando o Matt Damon vai lá e vai na casa da Viola Davis, porque foda-se, porque eu quero, porque eu vou fazer o que eu quero fazer, não sei o quê. E tudo isso gera essa coisa boa, né, que é o Air Jordan existir. Eu acho que manda uma mensagem tão ultrapassada de que tudo bem você quebrar a regra e não contar pra ninguém e ficar até tarde no trabalho, não sei o quê, se for pra você ter o seu sucesso. Enquanto eu assisti, eu fiquei pensando quantos textos de LinkedIn podem surgir desse filme, no sentido que é assim, abaixo ao politicamente correto, às vezes é preciso arriscar para conseguir. Nunca aceite um não. Isso. Mas nunca aceite um não. Não é sim, né? Tipo, caralho, tudo ao contrário do que a gente, né, anda querendo conversar, falando sobre trabalho e as relações de trabalho que a gente tem. Então, toda a parte de... Eu gosto do Matt Damon com o Ben Affleck. Talvez porque eles já sejam amigos, e talvez porque já tenha uma química prévia. Eu acho que quando eles estão juntos, trocando, o Ben Affleck falando, caralho, você, hein? Porra, não consigo fazer nada com você, eu vou te demitir. Olha que eu demito, eu sou louco, eu demito mesmo. E o Matt Damon falando, não, engana ele. Enfim, umas coisas meio sem consequência, que eu também... fiquei patinando um pouco nessa parte, porque uma empresa como a Nike, que já era estabelecida, não era a Adidas, né? Aliás, esse momento da Adidas, a Adidas é nazista, pelo amor de Deus, né? Do nada, um negócio, a Adidas é nazista. Não sei se o fundador era da juventude hitlerista mesmo, fiquei descobrindo no filme. Tem ligações. Essa fofoca? Conta pra gente. Não, gente, mas o Fusca é nazista, a Fanta é nazista. Beleza. Acho que o Hugo Boss também fazia os uniformes deles, eu acho. Exatamente. É um pessoal, né, que fica complicado. Quanto mais a gente traça a origem, mais a gente vai descobrindo coisa. Então a relação dos dois ali é bacana, mas eu sinto que na Nike, a Nike era uma zona do cacete. É isso que dá a entender. Assim. Isso, esse começo essa subdivisão dos esportes de basquete, que, ninguém liga, o pessoal lá no quadro branco, ficou uma coisa meio sitcom, meio The Office ali, porque não serviu pra muita coisa, só pra gente entender que eram vários jogadores, e aí ele queria focar em um só. Também não sei quem são os jogadores... Ninguém também quis me explicar, eu também não entendi, então tá bom, a gente segue. E concordando muito com o que a Ieda pôs no começo, quando a gente fala assim, spoiler, aquele final em que ele faz o discurso edificante, que mostra cenas reais do Michael Jordan e coisas que ele eventualmente passou, né, de dificuldades de verdade, eu achei sem propósito, porque o filme não acaba ali pra você terminar talvez com uma coisa tipo, a vida real é feita de desafios, né? Não acaba muito ali. Ver as imagens do Michael Jordan da vida real me tirou um pouco do filme, porque aí sim eu lembrei que não tem Michael Jordan nenhum ali. Eu achei meio mal resolvido. E os salvadores brancos, né? Que fizeram com que os atletas
pudessem ter negociações melhores com as marcas de artigos esportivos, não só sapato, mas todas as outras coisas. Eu entendo que isso de fato tenha mudado a indústria do jeito que ela é, mas... A contragosto deles, né? Exatamente, né? Porque, na verdade, foi uma concessão que eles fizeram, né? Agora vocês acham legal, porque quando rolou, vocês acharam muito bosta. Por um tempão acharam muito bosta. Mas mérito da mãe, então, né? Eu acho que foi, se o filme coloca de alguma forma, é um mérito da mãe do Michael Jordan de ter pedido isso. Nos créditos finais aparece um texto lá. Ah, não, gente. Isso aí lembra que... É muito textão, né? Eu não aguento mais, Cara, tem um episódio de Simpsons que a Lisa, ela convence todo mundo a ver um filme iraniano, eu acho. E aí o filme tem legenda. E aí o Bart fala assim, mãe, é fim de semana, eu não quero ler. E ele bota a camiseta na frente do rosto. E eu fiquei tipo, não! Botei a camiseta na frente do rosto, Eu aceito 2 ou 3 frases pra você dar uma fechadinha e falar, fulano morreu, fulano viveu, fulano foi feliz. Eu tudo bem. Mas, cara, laudas e laudas de texto, que significa que você não conseguiu, né? E eu também não preciso saber. Não fez a falta ali. Eu entendo que exista a curiosidade. Mas eu acho, Merigo, que, embora essa seja também um recurso que é uma referência a coisas dos anos 80, que isso acontecia toda hora, né? De Ieda conseguiu gravar o cinemático e o bilheteria, e depois conseguiu não sei o quê. Carlos Merigo está até hoje editando o episódio. Beatriz Fiorotto não conseguiu jantar. Tipo, eu sei, eu entendi. É uma referência, tá tudo bem. Mas existem jeitos mais modernos, porque uma das coisas que acontece quando você vê um filme de vida real hoje em dia é que você vai pro Google direto. Ver a cara real das pessoas, ver o que aconteceu. Então, eu não precisava disso. Eu achei sem lugar. E aí, no final, quando fala que a Nike salvou a juventude atleta negra, é tipo, meu filho, pelo amor de Deus, né? Toma tenência. Uma coisa que eu fiquei assim, o Phil Knight, ele é meio babaca o filme inteiro, mas no final eles dão uma passada de pano que é doou bilhões para a caridade. Tipo, que não faz diferença, né? Ele doou bilhões pro cara, e daí? Né? E daí? Parabéns! Fala aí, Eda, pra gente poder dar notinha. Então, eu acho que o grande problema do filme é que ele chega com uma postura muito de reverenciar, né? Então, tudo bem reverenciar o Michael Jordan, mas você não precisa necessariamente reverenciar a Nike e todo mundo que trabalhava na Nike. Óbvio que não é a proposta do filme, é um filme pra entreter e até pra inspirar executivos mundo afora, mas eu acho que, assim, toda vez que você vai lidar com uma empresa, eu acho que você tem que chegar de uma forma crítica, assim. Então, pra mim, eu acho que o melhor filme, assim, que aborda a criação de uma empresa, pra mim, é a Rede Social. Porque mostra como o Zuckerberg era um babaca, como surgiu de uma ideia babaca e que foi fazendo coisas babacas ao longo da vida, sabe? Não tenta fazer uma história de inspiração do tipo, olha, ele estava na faculdade, mas ele viu que ele era tão inteligente, então ele não precisava, sabe, de ter aula, e ele saiu, ele abandonou os estudos e ele conseguiu vencer por conta própria, sabe? Não precisa você criar uma fantasia em torno de como as coisas aconteceram. Você pode chegar com uma postura de vamos ver realmente como foi o que aconteceu, sabe? Mas eu entendo que é um filme de entretenimento e eu não quero ser inimiga da alegria nem nada disso. Dei umas risadinhas aqui e ali. Tipo, eu estou dando permissão para você se divertir. Você deve se divertir assistindo o filme. Eu só acho que talvez você pode reservar, tipo, 1% dos seus pensamentos pensando, é meio bullshit. Né? Não é um negócio total de verdade, assim, não é um documentário, não é nada disso. Aí, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Estávamos conversando antes de começar a gravar o programa. Fiquei com vontade de comprar um Air Jordan. E Eda Marcondes, quanto custa um Air Jordan? Olha, tava mais de 1.000. Modelos variados, né? Porque tem de várias cores, várias... Isso, mas a gente tá falando de 1.000zinho pra cima, se você quiser usar mais. E aí, imagina o tanto de Air Jordan que não vai vender com esse filme também, que aí o pessoal vai conhecer, vai ficar... Michael Jordan deve estar feliz da vida, né? Porque o Michael Jordan recebe participação, né? Então ele tá, nossa... Já garantiu a faculdade dos bisnetos dele. Assim. Nossa, esse homem tá, né, perfeito. Então, eu acho que esse filme tem também um propósito bem claro de reapresentar a marca. Como já falamos em desses outros filmes dos anos 80, é também
renovar o público, o pai que vai levar o filho, né? Que vai mostrar, olha filho, este é quando o papai era jovem, era isso que bombava nas quadras, sei lá. E aí essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto vai conhecer a marca, vai descobrir que ela tem a ver com todas essas coisas e vai querer comprar o seu papatinho também, que no final das contas é mais dinheiro na conta deles, né? Mas enfim, tudo isso a gente falou. Se você quiser, porra, será que eu vou? Não precisa ir no cinema. Dá pra esperar chegar no Prime Video, numa Nice. Dá. É não é um filme que você precisa de uma tela grande, de um som super sensacional. Numa Nice. Totalmente. Né? Muito bem. Inimigos do cinema que também a gente, hein? Depois tá em crise. Não, é só esse. Poxa, todos os outros. Só esse eu falo isso. Muito bem. Vamos dar notinhas? Vamos. Começa aí, Eda. Quantas estrelinhas? Eu dei 2,5, porque assim, pro propósito do filme, ele cumpre, mas não é nada que eu vou lembrar daqui a 2 meses, sabe? Então, 2,5. Muito bem. E você, Bia? Exatamente. Eu vou dar 2. Perdeu o meio por causa da transfobia do começo. Caramba, gente, vocês estão super criteriosas hoje. Eu vou dar 3,5, porque, como falei, eu achei bastante divertido e assumo, sou publicitário, gosto dessas histórias de... Mas também tenho passa de um capitalismo. Tenho o senso crítico de falar, gente, não é bem assim, né? Tudo bem, mas tudo bem. Me engana que eu gosto, A gente vai mandar né? depois desse programa um e-mail pro Ben Affleck escrito, a gente sabe que não foi bem assim. E outra, gente, é quase um Mad Men mais açucarado, assim, sabe? Então... o Mad Men com a trilha sonora anos 80, né? Não, e a recriação dos anos 80, é legal, todas as referências de produtos e coisas que eles colocam ali. A roupa, cara, no final do filme, quando o Ben Affleck tá com aquela roupa de tactel da Pacalolo lá, eu fiquei impressionada, sabe? Fazia muito tempo que eu não pensava nesse tipo de roupa. Eu fiquei, caralho, é verdade, né? Que neon da nossa parte usar isso. Muito bem, ó, a média ficou 2,66, então 2,5, né? Não fui capaz. É 2,5. Então tá bom, gente. É isso. Ieda, antes Muito de bem. a gente encerrar, fala aí quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, como é que faz? Por favor. Eu tenho um site que é iedamarcondes.com. Ieda é com I, é IEDA, Marcondes, tudo junto. Eu tô no Twitter e tô em qualquer outra rede social que surgir que possa substituir o Twitter, Isso. por favor. Estamos esperando. Sempre Ieda Marcondes em todos os lugares. De vez em quando eu escrevo pra Folha, geralmente sobre filme de terror, mas no meu site tem um pouquinho de tudo. Muito bem. Fiquei sabendo que você vai participar do Bilheteria, é isso? Isso. Vou participar. E vou falar justamente sobre os inimigos da alegria, os críticos. Muito bem. Vou fazer o jabá. Como é que eu não vou fazer o jabá? Bilheteria é um podcast exclusivo para apoiadores do Overloader, que é o site do Senhor Meu Marido. Então, se você quiser ouvir a Ieda em mais esse lugar, e eu recomendo, porque quanto mais Ieda, melhor, vai lá e procura como assinar, @OverloaderBR no Twitter, deve ter ali todos os passos para você fazer isso. Rede Menor de Podcasts e Overloader, amigos para sempre. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.